Colossenses capítulo 3, versículo 15 está escrito: E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Durante toda a nossa vida, nós vamos passar por momentos em que teremos que fazer escolhas. E muitas dessas escolhas vão impactar para sempre a nossa vida, de forma positiva ou negativa. E a maioria das pessoas tem dúvidas quando vão fazer uma escolha e ficam a se perguntar se o que estão escolhendo é a vontade de Deus ou se é simplesmente fruto do seu próprio desejo. Nós lemos na palavra que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Portanto, ela é o que nós devemos aceitar e seguir. Porém, a dúvida que sempre fica na nossa mente é: como saber se uma decisão que tomamos é a vontade de Deus? Quantas vezes nós oramos a respeito de uma escolha e o que recebemos é o silêncio de Deus, não é mesmo? Eu quero compartilhar com você alguns critérios que podemos adotar quando formos tomar uma decisão. Antes de continuar, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Caso você queira e possa, você também pode se tornar membro do canal. Fazendo isso, você terá acesso a um conteúdo exclusivo e assim você vai apoiar o nosso ministério. A primeira coisa que nós precisamos considerar para saber se o que estamos decidindo está de acordo com a vontade de Deus ou não, é examinarmos o que diz a Bíblia a respeito do assunto. Precisamos avaliar se aquilo está de forma clara e explícita na palavra de Deus. Pesquise se Deus já disse algo a respeito daquele tema. Caso você não tenha conhecimento suficiente para discernir sobre um determinado assunto à luz da palavra de Deus, busque ajuda com pessoas mais maduras, com cristãos mais maduros, que tenham temor do Senhor e sabedoria para te aconselhar, de acordo com o que está escrito na palavra. Cuidado com interpretações erradas, pois muitas vezes nós queremos que a palavra seja adaptada aos nossos desejos. A Bíblia diz que Deus falou através dos seus profetas e nos últimos dias falou por meio do seu Filho Jesus. Hoje, nós temos a palavra de Deus ao nosso dispor e temos o Espírito Santo que habita no coração daquele que crê em Cristo. Pode ser que algumas questões não estejam descritas de forma clara na Bíblia, mas certamente algum princípio bíblico se aplica a elas. O segundo critério a ser adotado é a paz em seu coração. Uma decisão tomada de forma correta, segundo a vontade de Deus, vai trazer um sentimento de paz ao coração, conforme o texto que eu li inicialmente. Seja a paz de Cristo o árbitro, ou seja, o juiz diante de uma decisão que você precisa tomar. Uma coisa importante nesse texto é que essa paz não deve estar somente com quem toma a decisão, mas com todas as pessoas que estiverem envolvidas na questão em si. Por exemplo, uma decisão na qual toda a família será atingida precisa trazer paz não somente ao coração de quem vai decidir, mas no coração de toda a família. E o que vemos muitas vezes é uma pessoa fazendo uma escolha totalmente inconsequente, dizendo que ele tem paz no coração, mas o resto da família está sofrendo com aquela decisão. Recentemente eu pude presenciar uma decisão de um pai que iria se separar da sua esposa, abandonar os filhos por causa de uma aventura extraconjugal,
E ele dizia que tinha paz no coração para fazer isso. Mas em contrapartida, a esposa e os filhos estavam totalmente transtornados e sofrendo muito com aquela situação. Era uma decisão motivada totalmente pela paixão e pelo desejo carnal, mas que estava revestida por uma falsa paz. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que se quisermos sabedoria, devemos pedir a Deus, pois Ele nos dá livremente de boa vontade. Para cada decisão que tiver que tomar, haja com sabedoria e não por paixão. A terceira e última coisa que eu quero ressaltar aqui é que toda escolha que fizermos deve glorificar o nome de Deus. O que você está pensando em fazer traz glória ao nome do Senhor? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, está escrito que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória de Deus. Um bom exemplo disso é a história de Ana, descrita em 1 Samuel capítulo 1. O texto diz que ela sofria por não ter filhos e era zombada pela sua rival, Penina. Ter filhos era um sonho de Ana, uma realização pessoal. Mas houve um momento em que Deus atentou para o seu pedido. O versículo 11 diz que ela fez um voto, dizendo: se o Senhor me der um filho, eu prometo que dedicarei a ti por toda a minha vida. O sonho de ser mãe deixou naquele momento de ser um projeto pessoal e passou a ser uma maneira do nome de Deus ser glorificado. Essa oração de Ana moveu os céus e ela recebeu o seu milagre. Portanto, quando for escolher algo, pergunte a si mesmo: essa decisão glorifica o nome do Senhor ou ela apenas representa o desejo do meu coração? Meu irmão, minha irmã, se você tem escolhas importantes a fazer, nesse momento eu quero te convidar a colocar todas as suas dúvidas, todos os seus anseios diante de Deus e pedir que Ele te capacite, mediante essa palavra, a fazer as escolhas certas. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão, dessa irmã, que tem decisões importantes a tomar nos próximos dias. Pai, que a paz do Senhor seja o juiz em nosso coração. Que as nossas escolhas nos tragam paz. Não somente a nós, mas a todas as pessoas que forem atingidas ou influenciadas por essa direção que vamos seguir. Traga revelação e entendimento dentro da sua palavra, para que fique de forma clara na nossa mente o que devemos fazer, a direção que devemos tomar. E que em cada escolha que fizermos, possamos glorificar o seu nome. Queremos te honrar, Deus, através do nosso testemunho, para que todos saibam que o Senhor é Deus, um Deus que nos ama e que cuida de nós em todos os detalhes. Por isso, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Êxodo capítulo 13, verso 21 está escrito:
Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar, de dia e de noite. Tem momentos em que Deus nos leva ao deserto. O deserto representa um tempo de provação, marcado por dias em que o nosso sofrimento parece que não vai ter fim. Esse deserto pode ser espiritual, que é quando a pessoa esfria no seu relacionamento com Deus. Pode ser emocional, que é quando um relacionamento que você tinha é destruído, ou até mesmo quando perdemos alguém na nossa vida que amávamos muito e sentimos profundamente aquela dor. Pode ser também um deserto financeiro, um tempo de poucos recursos e de escassez. O deserto também pode ser físico, caracterizado por uma enfermidade grave, quando a pessoa se vê envolvida com tratamentos médicos e muitas vezes os recursos da medicina não são suficientes. Muitas pessoas têm medo de enfrentar o seu tempo de deserto, mas temos que entender que Deus permite o deserto na nossa vida, porque ali o nosso caráter é tratado e aprendemos a depender dos recursos de Deus. Talvez o deserto que você tem enfrentado seja fruto de suas próprias escolhas. Mesmo assim, você pode se arrepender e pedir ao Senhor que te socorra, pois Ele é misericordioso para nos salvar. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele mesmo cuida de nós. Por isso, não devemos nos preocupar, pois Ele vai providenciar tudo o que for necessário para o nosso sustento e para a nossa vitória. Se você está passando por um deserto, ouça isso. Não busque atalhos. Deus traçou um caminho para Israel atravessar. Essa jornada tinha uma razão de ser, e não adiantava o povo tentar encurtar ou desistir dela. Por mais que te ofereçam atalhos para sair do deserto, espere o tempo de Deus. Os atalhos representam soluções fáceis, mas que acabam complicando a nossa situação ainda mais. Desertos foram feitos para serem atravessados. Tenha paciência. Se o seu deserto ainda não passou, é porque Deus ainda tem um propósito. Mas saiba que Ele está no controle. Eu quero orar por você. Pai, sabemos que no deserto o Senhor é quem nos dá a direção. E em Ti temos a certeza de que vamos ser conduzidos até chegar à terra da promessa. Muitas vezes não entendemos algumas coisas que nos acontecem, mas temos a certeza, a convicção de que podemos contar com a sua provisão. Sabemos que mesmo no deserto, a sua presença está conosco. Por isso eu te peço que olhe para nós, que estamos passando por um tempo de escassez. Dê-nos força para continuar essa caminhada. Mande os recursos necessários para vencermos esse período tão complicado e tão difícil, e que possamos chegar a um tempo de descanso e refrigério. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu novo canal no YouTube com mensagens inéditas. Adquira o novo livro devocional Recomece a Viver. Os links vão estar na descrição dessa mensagem. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Jó capítulo 8, versos 5 e 6 diz assim: Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O título dessa mensagem é estratégico, apenas para chamar sua atenção. Muitas pessoas têm usado a expressão oração forte quando querem se referir a uma oração poderosa e eficaz. Eu quero te dizer que toda oração se torna forte quando usamos o nome de Jesus para respaldá-la. Jesus disse em João 14 que tudo o que pedirmos em nome dele será feito.
para que o Pai seja glorificado no Filho. As pessoas associam o poder da oração a quem está orando. Parece que quanto mais palavras bonitas o orador usa, ou quanto mais o pastor grita com o demônio, mais forte é a oração dele. Você não precisa esperar o pastor A ou B, ou mesmo o padre da sua paróquia para orar, como se Deus só ouvisse a oração deles. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pelos seus filhos, pela sua família ou pelo seu casamento do que você mesmo. No Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia se chegar a Deus e interceder pelo povo. Mas a palavra diz que quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, simbolizando que a partir daquele momento nós teríamos livre acesso ao Pai. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Elias não era super-homem, tinha fraquezas como eu e você, mas sua oração tinha efeito no mundo espiritual. Infelizmente, muitos líderes têm se aproveitado da ignorância do povo em relação à oração, com a finalidade de tirar dinheiro das pessoas. Deus não faz trocas. As bênçãos de Deus não estão à venda. Fica a pergunta: por que é que toda campanha que se faz na igreja tem que ter um envelope de oferta junto dela? O livro de Jó diz que, se buscarmos ao Senhor de madrugada, se clamarmos pela sua misericórdia e se formos puros e retos, Deus ouvirá a nossa oração. O efeito da oração está ligado à misericórdia de Deus e não ao merecimento humano. Só o nome de Jesus nos respalda diante do Senhor. Talvez até hoje você tenha depositado sua confiança em homens, porque achou que eles fossem mais espirituais do que você. Se você entregou sua vida a Cristo verdadeiramente, clame ao Senhor usando o nome de Jesus, pois assim sua oração moverá o coração de Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus, eu te peço que o Senhor abra o entendimento de quem estiver ouvindo essa mensagem. Que nós oremos sempre usando o nome do Teu Filho, porque sabemos que pelo nome de Jesus somos justificados e aceitos pelo Senhor. Tira toda cegueira espiritual daqueles que têm depositado sua confiança em homens, pois sabemos que todo o poder vem de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 119, verso 50, diz assim: O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quando estamos angustiados e aflitos, não conseguimos ver mais nada, a não ser os problemas que causaram a nossa dor. Mas o que realmente Deus quer é que nesse momento aprendamos a olhar a nossa angústia através da lente mais poderosa e eficaz que existe, a sua palavra. É através desse prisma que conseguimos força para prosseguir em nossa jornada. Temos que nos lembrar sempre das promessas de Deus e de tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus tem o poder de nos trazer vida, porque ela é a própria vida de Cristo em nós. No dia da angústia, quando estivermos enfrentando nossos piores problemas, se os nossos esforços ficarem concentrados apenas em uma peleja humana para vencermos a angústia, sem deixarmos que a palavra de Deus nos oriente e nos dê consolo, a nossa busca será em vão. Deixe que a palavra do Senhor entre no seu coração nos momentos difíceis. Peça ao Espírito Santo de Deus que te oriente a ler a Bíblia e entender o que Ele quer para a sua vida. Você vai perceber a angústia e o desespero se escoando pelo ralo do seu coração, deixando a sua alma limpa e livre para que a alegria do Senhor invada o seu ser e te encha de força. Deus não se alegra com a nossa angústia. Ele quer que aprendamos o caminho da nossa vitória, a palavra de Deus.
Lá nós encontramos tudo para uma vida cristã vitoriosa e sem angústias que permaneçam em nosso coração. Que você e eu aprendamos a dominar todo sentimento contrário que invadir o nosso coração através da leitura da palavra, tomando posse das promessas de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ensina-me a tomar posse das tuas promessas, para que no dia da angústia eu receba a vida do Senhor no meu espírito. Restitui a alegria da tua salvação em mim. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei todos os dias da minha vida. Que a tua misericórdia venha sobre mim segundo a tua palavra. Tira todo sentimento que tem causado tristeza, depressão e ansiedade. Que o desespero seja substituído pela esperança. Que o medo dê lugar à ousadia. Que a apatia e o desânimo sejam trocados por um sentimento de coragem e motivação. Para que todos que estiverem ouvindo essa mensagem possam experimentar um vigor que lhes permita levantar e agir, guiados pela tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Curta essa mensagem e deixe seu pedido de oração nos comentários. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Quando nós somos submetidos à presença de Deus, algo em nós precisa morrer. Talvez o que precisa morrer em nós seja o orgulho, talvez a vaidade, talvez o nosso próprio ego, a nossa vontade, o nosso achismo. Talvez Deus quer tirar do nosso coração o ódio. Tem pessoas que sentem ódio por alguém que feriu ela, que magoou, que decepcionou. Talvez o que precisa morrer seja o nosso rancor, a nossa falta de perdão, a inveja, o ciúme. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele escreveu assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu estou morto agora, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É preciso que haja a morte do nosso eu, para que Cristo viva em nós. Filipenses capítulo 1, verso 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo falando. Romanos capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós não somos nada sem a presença de Deus. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, Paulo diz assim, olha, no passado, todas essas coisas, ele estava falando do seu conhecimento, da maneira como ele cumpria a lei, do seu comprometimento com as coisas. Ele diz assim, olha, no passado, essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparada com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer plenamente, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Olha Paulo falando. E sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também
tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O que nós precisamos buscar não é tanta teologia, não é tanto conhecimento. Teologia é importante, conhecimento é importante, mas nós precisamos buscar a presença de Deus, porque há poder na presença de Deus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. O poder da presença de Deus. A presença do Senhor, ela nos faz fortes. Na presença de Deus, todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas se tornam pequenos. As nossas crises familiares, os nossos problemas relacionados a finanças, as nossas enfermidades se tornam pequenos quando nós somos levados à presença de Deus. Por isso, Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, pastor, você está citando muito versículo. Olha, eu gosto quando eu falo muito versículo, porque quanto mais versículos eu falo, mais respaldo tem a mensagem que eu pregar aqui. É melhor do que eu falar de mim mesmo, do que eu falar as minhas próprias palavras, é falar a palavra de Deus de uma forma contextualizada que você entenda e que você possa aplicar na sua vida. Eu estou dizendo que a presença do Senhor nos faz fortes. E Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, no verso 12 e 13, diz assim, olha, eu sei, Filipenses, o que é estar necessitado, eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter mais do que eu preciso. Sei viver com pouco e com muito, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado, quer esteja com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E aí no verso 13 ele diz, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A presença do Senhor nos faz fortes para enfrentar qualquer situação. Em outra versão diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quando nós estamos na presença de Deus, em Jesus Cristo, nós somos fortalecidos. Em Isaías 43, o Senhor dá uma promessa especial ministrada através do profeta Isaías para aqueles que amam a Deus. Deus diz assim, olha, não temas, não tenha medo. Eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. Deus chama você pelo nome. Você que está aqui, acompanhando essa mensagem. Deus conhece você pelo seu nome. E ele diz em Isaías 43, eu te chamei pelo teu nome, você é meu, você é minha. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, nem a chama vai arder em você, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te amei. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Na presença de Deus, nós somos fortalecidos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, com a minha presença habitando dentro de você, você pode passar por qualquer problema, por qualquer situação e sobreviver. E mais do que isso, você não somente sobreviverá, mas você será abençoado e favorecido, porque a minha presença está com você. Aleluia. Na presença de Deus, nós também encontramos descanso. É o que Deus falou para Moisés. A minha presença será contigo e eu te darei descanso. Às vezes tudo que nós estamos precisando é de descanso. Eu acabei de ler uma postagem aqui de um pastor, um grande amigo, que está entrando num período sabático do seu ministério. E ele, com muita coragem, com muita determinação, postou isso na rede social, dizendo, olha,
a direção que o Senhor me dá agora é de descansar, é de me dedicar mais à minha família, porque a minha família é o meu principal projeto, é o meu primeiro ministério. E eu me enchi de alegria ao ler essas palavras dele no Instagram, né, e o congratulei pela sabedoria. Há um tempo para todas as coisas e há um tempo em que Deus quer somente que nós descansemos nele. Nós estamos muito acostumados a muita agenda, né? Corre daqui, corre dali, acode um aqui, visita um ali, ora por um, lê a Bíblia, ora, corre. Deus, às vezes, quer nos dar descanso. E no hebraico, a palavra descanso aqui significa um repouso confortável, tranquilo. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: olha, não importa que tipo de inimigos ou que tipo de lutas você tenha que enfrentar, você sempre vai poder encontrar um descanso tranquilo em mim. Deus quer dar a você descanso. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Na presença de Deus encontramos descanso. Jesus disse assim, olha, venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Olha só, venham até mim, venham até a minha presença. Na presença de Deus encontramos descanso. Você terá paz, tranquilidade, paciência, sem precisar correr de um lado para o outro para buscar orientação, sem ter aquela sensação de que o chão está se abrindo. Você vai viver um tempo de descanso quando você entender que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle de tudo. Amém? Salmos 34, versos 6 e 7 diz assim: Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando Davi escreveu o capítulo 34 de Salmos, ele estava enfrentando momentos de grande aflição. Por isso que no verso 19 ele diz: O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Assim como nós, Davi tinha suas lutas e seus problemas, mas ele tinha certeza de que poderia enfrentar as batalhas mais difíceis, porque ele era justo, e Deus o livraria de todas elas. Davi tinha em seu coração a convicção de que poderia clamar a Deus, que o Senhor ouviria sua oração e o protegeria de todo mal. Nenhum de nós está livre de passar por tribulações. A palavra diz que o justo terá muitas aflições, ou seja, nós não seremos poupados por sermos pessoas tementes a Deus. Estar com o Senhor não nos isenta dos problemas. É impossível vivermos neste mundo sem passar por aflições. Mas aqueles que buscam a Deus, os que clamam pelo seu nome, aqueles que entregaram sua vida a Ele, podem se acalmar e aquietar o seu coração, pois Deus é poderoso para nos proteger, nos abençoar e fazer com que sejamos conquistadores, mesmo em meio às adversidades. Permaneça firme, não deixe que as lutas te abalem, confie em Deus, não adote uma linguagem de murmuração, mas tenha em seus lábios palavras de vitória. Um dos segredos que fizeram de Davi um vitorioso está no verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Diante das circunstâncias contrárias, não se deixe dominar pelo medo, ainda que seus problemas pareçam ser impossíveis de serem solucionados. Não permita que o medo limite as suas ações e te impeça de prosseguir. No verso 4, Davi diz: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Deus é quem te fortalece e quem coloca em seu coração um sentimento e uma atitude de coragem e ousadia.
Mesmo que você pareça estar sozinho, em meio a tantas dificuldades, tome posse dessa palavra. Saiba que o anjo do Senhor está acampado onde você estiver. Não importa a situação que você esteja enfrentando, existe um socorro à sua disposição. Eu quero orar por você. Senhor, nos ensine a mantermos nossos olhos abertos e nossos ouvidos atentos, para que possamos ouvir a sua voz e sentir a sua presença em todos os momentos. Que cada um que está ouvindo esse áudio tome posse dessa palavra e que o desespero que essa pessoa tem sentido em relação aos problemas dê lugar à esperança. Que o Senhor nos dê livramento sobre todas as adversidades que tivermos que enfrentar em qualquer área da nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão abençoar a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 26 está escrito: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia excesso de compromissos e de informação, não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade. E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso Ele vai supri-las no tempo certo, assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Jesus
tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam. Para nós entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, em como elas irão pagar as contas, como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente depositam a confiança e a esperança no pai ou na mãe. Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para ela usar. Talvez essa é uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai, nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos do limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de uma forma errada. Isso é, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Deus nesse momento e depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança nele, independente dos problemas que você tiver que enfrentar nessa semana. Lembre-se que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos Teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Seja feita a Tua vontade, Pai. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas, a semana que se inicia. Reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação, mas declaramos que a nossa força vem do Senhor. Podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Enquanto estivermos nesse mundo, não estamos livres das adversidades, mas esse versículo nos traz uma boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, quando enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso muro de proteção e nosso escudo. O Senhor é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente vai nos livrar das situações difíceis e impossíveis. A palavra aquietar, citada pelo salmista no verso 10, significa aqui nesse contexto sossegar, tranquilizar ou serenar. Mas sejamos sinceros, quantas vezes em meio a uma situação difícil ou durante uma fase turbulenta, nós realmente conseguimos aplicar e viver o verdadeiro significado de aquietar? Então surge o convite do Salmo 46, ou melhor, mais do que um convite. O versículo 10 é um comando de Deus para que descansemos nele no dia da angústia ou quando tudo desabar ao nosso redor. Poucas vezes conseguimos receber essa voz de Deus e apenas nos aquietar e confiar. Mas saiba que a cada manhã você pode ouvir a doce voz do Espírito Santo te dizendo: aquiete-se. Mesmo assim, o nosso comportamento ainda é de resistência, pois temos a tendência de confiar primeiro em nós mesmos, em nossos próprios recursos e na nossa força, mesmo ela sendo tão pequena e limitada. Buscamos a Deus apenas como uma opção. Por isso, eu quero hoje, através dessa mensagem, convidar você a se aquietar, independente das circunstâncias ou dificuldades que estiver enfrentando. Permita que o Senhor seja o Deus da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Deus é poderoso para cuidar de cada detalhe dos seus dias. Deus nunca perde o controle da situação, por mais difícil que ela seja. Ele está conosco. O Deus de Israel é nossa proteção. A nossa fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossas vidas. Pode estar tudo de pernas para o ar, em nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, mas ainda assim sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza e que na hora da angústia Ele é socorro bem presente. Você pode confiar em Deus, deixando seus problemas aos pés da cruz e voltando para casa sem eles. Deposite, como se fosse uma oferta, todas as suas dores no altar de Deus e volte para casa sem elas. Creia que a intervenção do Senhor vai chegar no momento certo. E ainda que demore, o Senhor te dará forças e sustento até que ela chegue. Se você crê que Deus é maior do que todos os seus problemas e hoje você deseja descansar no Senhor, receba essa palavra no seu espírito e faça essa oração comigo. Obrigado, Pai, pois hoje eu sei que posso ter tranquilidade e segurança, independente das circunstâncias e adversidades que estou enfrentando. Eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar de qualquer situação e nunca me deixará desamparado. Me perdoe pelas muitas vezes em que não busquei a sua presença ao enfrentar um problema e acabei impedindo que o Senhor pudesse agir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções bem práticas para os irmãos da cidade de Éfeso. E embora tenham sido escritos naquela época, esses mesmos princípios ainda podem ser aplicados à nossa vida. Ele começa falando sobre a importância de os filhos obedecerem e honrarem a seus pais. Paulo orienta aos pais para que não irritem seus filhos, mas que os criem segundo a instrução do Senhor. Ele fala para os empregados obedecerem e respeitarem seus patrões e fazerem suas tarefas como se estivessem fazendo para Deus. E também fala para os patrões tratarem seus empregados com respeito e sem ameaças.
São instruções práticas, coisas comuns ao nosso cotidiano. Mas a partir do versículo 11, Paulo tira os nossos olhos do mundo físico e alerta para que nós estejamos preparados contra as ciladas que o diabo quer colocar em nossa vida. É preciso que você, que está ouvindo essa mensagem, entenda isso. Existe um mundo físico que nós podemos ver, mas segundo a Bíblia, há também um mundo espiritual. Assim como devemos nos proteger no mundo físico, devemos também estar preparados contra as investidas do diabo sobre a nossa vida. Sabe aqueles dias em que as coisas saem do nosso controle? Quando parece que os nossos problemas se acumularam e quando olhamos para nós mesmos e nos sentimos limitados e incapazes de lidar com uma situação? Paulo chamou esse momento de dia mau. Mas a palavra de Deus diz que a luta que travamos não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Deus usa pessoas, mas infelizmente o diabo também usa. É preciso entender isso, para que ao enfrentar qualquer situação no seu dia a dia, você saiba até que ponto tem que agir com suas próprias forças ou simplesmente orar a Deus, pedindo que Ele anule a influência maligna sobre aquele caso. Infelizmente, o que temos visto são esposas e maridos lutando entre si, pais e filhos que não se entendem, famílias que estão sendo destruídas porque não se uniram contra o verdadeiro inimigo que quer destruí-las. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele coloca à nossa disposição uma armadura. Não entre na guerra se não estiver devidamente preparado. Paulo nos orienta a cingir-nos com o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. Fala sobre andar na luz e sermos justos. Calçar os nossos pés com as botas do Evangelho fala do nosso testemunho. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação diz respeito a guardar a nossa mente. E a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. E Paulo completa falando para orarmos em todo o tempo. Ore por você e pela sua família. Tenha a ousadia de reunir sua família pelo menos 2 vezes na semana e conduzi-los em oração, uns pelos outros. Eu creio que assim você verá uma grande transformação em sua casa. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos para que saibamos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Me perdoe porque muitas vezes eu me levantei contra o meu cônjuge, contra meus filhos ou contra as pessoas que eu julgava estarem me fazendo mal. Mas hoje eu decido me levantar contra o meu inimigo. Eu me visto com a tua armadura, Deus, e declaro que Satanás não tem mais poder nem influência sobre a minha vida, nem sobre a vida de ninguém dessa família. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se você ler o capítulo 13 de João, vai ver que o contexto era o seguinte: era a noite de Páscoa e da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles e ainda se não bastasse, Jesus também sabia que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Mesmo quando enfrentou o seu pior momento, Jesus não se desesperou e ele queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ou como nós podemos manter o equilíbrio quando os nossos problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los? A resposta é: creiam em Deus e creiam também em mim. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, ele conseguiu fazer isso apenas enquanto manteve seus olhos em Cristo.
A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Quando Paulo e Silas foram presos, a palavra diz que na noite que antecederia a sua morte, eles cantavam louvores a Deus na prisão. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus e crer em Deus. Esse versículo contém uma ordem amorosa da parte de Jesus. Turbar significa sofrer perturbação. E o que ele nos pede nessa passagem é justamente isso, que nos tranquilizemos, que estejamos descansados e que possamos crer no Deus Pai, aquele que nos criou e que cuida de nós, e no Deus Filho, aquele que nos ama e que morreu no nosso lugar. Quando verdadeiramente confiamos e obedecemos a Deus, nosso coração e nossos pensamentos se acalmam, de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a nossa total entrega, para que Ele coloque em nosso coração uma paz que exceda a inteligência humana, que não dependa de sentimentos ou circunstâncias. Muitas vezes é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Criamos expectativas capazes de nos levar a um estado de profunda angústia, mas temos que fechar os nossos olhos e crer em Deus, pois a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em um amplo sentido e afirma: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus nos chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você tem experimentado. Não perca a sua fé. Não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida, mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis em seus ministérios. Que tenhamos fé suficiente para fechar nossos olhos e descansar nas tuas promessas, por piores que sejam as aflições que estivermos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra liberada aqui pelo profeta Isaías é para nós, que somos o Israel espiritual, e serve como sustento para aqueles que passam por tribulações. Deus conhece a sua vida. Desde que você ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias, e o que você enfrenta hoje não é novidade para Deus. Talvez você até tenha sido surpreendido por alguma adversidade que não esperava que ocorresse agora. Mas saiba que antes que isso acontecesse, Deus já estava sabendo. E no tempo certo Ele te dará a solução e a resposta que você tem buscado. Deus não te abandonou. Jesus falou para os discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, mas Deus está ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Deus diz aqui que formou Jacó e criou Israel. Ele tem uma aliança conosco. Deus sempre se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Revela a misericórdia de Deus com o pecador, que reconhece seus erros e se arrepende. Eu não sei quais têm sido suas lutas e que tipo de problemas você tem enfrentado, mas eu quero que você receba essa palavra que o Espírito Santo libera hoje. Ouça a voz de Deus dizendo para você: não temas. O Senhor é poderoso para te livrar, e ainda que sua dor não cesse de imediato,
Deus te dará forças para suportá-la, porque Ele é contigo. Deus diz aqui que nas águas ou no fogo Ele nos daria livramento. Águas simbolizam as tribulações e o fogo são as provas. O Senhor está à frente de suas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Não tenha medo, não desanime, levante a sua cabeça. Você não serve a um Deus morto. Ele está vivo e não se esqueceu das suas promessas. Eu quero orar por você. Senhor, são tantos problemas e dificuldades que nos assolam, que muitas vezes ficamos amedrontados e não sabemos como agir. Mas diante dessa palavra, nós tomamos posse do Teu cuidado e declaramos a nossa dependência e a nossa total confiança no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome. Cuida de nós, Pai. Traga solução para aqueles que têm enfrentado dias difíceis em seus lares. O inimigo tem atacado nossas famílias, mas sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada filho, cada marido e cada esposa. Muitos enfrentam enfermidades. Eu peço que o Senhor traga a cura, mesmo que os recursos da medicina tenham se esgotado, porque eu sei que o Senhor está acima da ciência. Eu oro por aqueles que enfrentam crises financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, traga provisão e sustento, e não deixe que falte nada nessa casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem uma vida vitoriosa para você e para mim. E muitas vezes, para que alcancemos tudo aquilo que Deus tem para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores. Elas nem se comparam às bênçãos que adquirimos aqui na terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas isso não significa que nós também não possamos experimentar uma vida bem-sucedida aqui na terra. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida. E ele ouviu de Deus alguns conselhos e promessas que fizeram toda a diferença para ele. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras de Deus que foram ministradas a Josué e que podem despertar hoje a sua fé e fortalecer o seu espírito e te conduzir a uma vida vitoriosa. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Apesar de Josué ter experimentado uma perda, e uma perda significativa, pois Moisés era o seu líder e sua principal referência, Deus pede que ele se prepare, no sentido de se levantar, se reerguer. Na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Significa que, mesmo em meio à dor, às perdas e às dificuldades, Deus nos diz para prosseguirmos. Você está passando por um momento difícil? Deus te diz: erga-se, prepare-se, pois eu ainda tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. A segunda palavra liberada por Deus sobre a vida de Josué foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus estava dizendo: esses podem ser tempos difíceis, mas as minhas promessas para a sua vida permanecem.
Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Por mais que pareça impossível, creia que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Receber essa verdade em nosso coração nos dá forças para prosseguir. A terceira coisa que Josué ouviu da boca de Deus foi: a minha presença será contigo. Em Josué 1, versículo 5 está escrito: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos em meio às lutas, mas temos que nos lembrar que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Deus esteve com Moisés nos momentos mais decisivos da vida dele, e a presença do Senhor fez toda a diferença para Moisés. Agora, Josué recebia do Senhor a certeza da sua presença. E eu e você também podemos receber isso em nosso coração. Deus está conosco nos dias bons e principalmente nos dias maus. A quarta palavra de Deus para Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios, nós temos que pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para sermos vencedores. Não adianta termos a força de Deus em nós se não tivermos ousadia para tentar conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem e intrepidez se a força e a unção de Deus não estiverem conosco. Porque senão, diante do primeiro obstáculo, nós vamos querer desistir. A quinta orientação do Senhor a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 diz assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A vida vai nos oferecer muitas possibilidades, só que muitas dessas alternativas vão nos levar para longe dos propósitos de Deus. Por isso precisamos ter foco. Se você quer conquistar algo, se você tem um alvo a ser atingido, foque nisso. Ter foco não é somente seguir firme o nosso caminho, mas é saber dizer não a todos os outros caminhos que vão surgir ao longo da nossa jornada. A sexta palavra que Josué ouviu da boca de Deus foi a seguinte: Josué, preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Pessoas bem-sucedidas enchem a sua mente com coisas boas, com palavras inspiradoras, com palavras abençoadoras. Deus orienta que Josué fale da palavra de Deus, estude a palavra de Deus e coloque a palavra em prática, porque assim ele será bem-sucedido. Essa é uma orientação que vale para nós também. Sua mente tem que ser alimentada com coisas boas. Informação é importante, entretenimento é importante, reflexões de autoajuda são muito bem-vindas, mas também temos que nos alimentar da palavra de Deus. E a sétima orientação que Josué ouviu de Deus foi: Josué, não tenha medo e não desanime. Está no versículo 9. Não fique desanimado nem tenha medo. A maioria das pessoas nessa época do ano faz planos e projetos, estabelece metas para o próximo ano, mas quando tenta colocar em prática aquilo que ela se propôs, começam a vir as dificuldades. Daí a pessoa desanima. E o medo é apenas um dos muitos fatores do desânimo, mas a gente poderia citar muitos outros aqui. Muitas vezes, o desânimo está relacionado a algum sintoma patológico
Por exemplo, a falta de vitamina D que nós adquirimos com a exposição ao sol. O desânimo pode ocorrer por causa de problemas familiares, dificuldades financeiras. Pode acontecer que uma pessoa crie uma expectativa tão grande sobre um resultado que ela quer alcançar, e quando ela não alcança, ela é tomada pelo desânimo. E tem também aquele desânimo que aparece do nada. Você simplesmente acorda desanimado e não sabe de onde veio aquele sentimento. Quando você se sentir desanimado, lembre-se de quem você é. Traga à sua mente coisas que você já conquistou. Por mais que a sua vida esteja difícil nesse momento, certamente existem bênçãos de Deus sobre você, coisas boas que já aconteceram na sua vida. Esses pensamentos nos motivam e nos encorajam. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar junto com você. Aonde você estiver, se você puder, una a sua voz à minha. Se você crê pela fé, concorde com essa oração. Expresse essa concordância aqui nos comentários. Escreva: eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu tomo posse das promessas de Deus. Eu recebo pela fé tudo que Deus tem para mim. Escreva uma frase profética aqui nos comentários. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e dizer que pela fé nós recebemos todas as promessas do Senhor que estão contidas na tua palavra. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e peço que o teu Espírito Santo ministre ao coração dela. Que essas palavras que foram mencionadas aqui possam realmente conduzir o teu filho, a tua filha, a essa vitória, a esse objetivo que eles têm buscado para a sua vida. Ó Deus, que nós estejamos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer. Mesmo aquelas pessoas que enfrentaram nesses últimos tempos momentos difíceis, momentos de tristeza, pessoas que enfrentaram perdas, essas pessoas que foram feridas de alguma forma, que o Senhor possa erguê-las, que o Senhor possa motivá-las, encorajá-las através do teu Espírito, para que elas possam tomar posse dessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós recebemos pela fé cada uma das tuas promessas. Sabemos que o Senhor é conosco por onde quer que andemos, que a tua presença possa nos fortalecer, possa nos guiar, possa fazer com que enxerguemos mais longe, que o Senhor nos dê força e coragem diante de qualquer obstáculo que surgir à nossa frente. Que não desviemos o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos manter o nosso olhar fixo no Senhor. Que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem tenha foco e mantenha o seu foco. Pedimos que o Senhor preencha a nossa mente com pensamentos que nos tragam esperança. Tira de nós, Senhor, todo sentimento contrário, toda angústia, toda inveja, todo ódio, e nos enche com a tua palavra, com a tua esperança e com a tua fé. Em nome de Jesus. Tira de nós todo medo e todo desânimo. Eu peço que o Senhor visite nesse momento essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e dê a ela ânimo, força e coragem. Que ela tenha disposição e determinação para alcançar os seus objetivos, para conquistar as vitórias, e que mesmo diante das dificuldades, ela não desanime, mas ela permaneça firme no Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.
Tome posse de cada uma das promessas que foi ministrada aqui. E antes de sair, eu te peço o seguinte: se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.